Aula iniciando agora, às 19h25. Sou o professor Alencar, formado em Química pela Universidade Federal do Piauí em 2005, tá? Com mestrado também pela Federal do Piauí, com doutorado na área de Química também pela Universidade Federal do Pará. Tenho um pós-doutorado também na área de Química em 2016 a 2017. Já tenho 14 anos como professor na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá, a Unifespa. E tenho 20 anos de experiência na área de Química de ensino médio, tá? Então, sou professor por vocação, fiz Química porque eu gostaria de ser mesmo professor. E fico grato aí pelo convite ao Eduardo Bichara para a gente estar compondo parte desse grupo que está preparando vocês, né, para as Olimpíadas de Química, para a vida, né, preparando vocês no sentido também de orientá-los, de dar alguma dica de vida, né, de futuro, de profissão. Isso é muito importante, né, um projeto aí, também parabenizo o Instituto Federal do Pará pela iniciativa, isso é muito bom, tá? Porque isso fortalece, isso anima e motiva vocês, que são alunos de escola pública de Marabá, a estarem participando de um projeto tão robusto, com professores tão qualificados, que é o nosso corpo docente, tendo como professor Eduardo Bichara o nosso coordenador geral, tá? Então, acredito que vocês já tiveram aulas com outros professores, também professores por vocação, é um grupo escolhido, então vamos lá. Esta é a nossa aula 5, onde nós iremos apresentar o conteúdo de soluções, onde iremos abordar a classificação, né, de solução, propriedades, preparação, diagrama de solubilidade, unidade de concentração. Esse é o nosso objetivo e é para lá que nós vamos. Temos pouco tempo e então vamos ser o mais breve e sucinto possível, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui uma figurinha do soro fisiológico, né? Nós temos uma solução de cloreto de sódio. As soluções, de uma maneira geral, elas estão dentro da nossa vida, estão dentro do nosso cotidiano, né? Então, a água potável, por exemplo, é uma solução onde tem vários minerais, você tem a molécula de água, né? Você mexe com pH, então tem muitas informações numa solução que às vezes você olha assim, pô, professor, por que eu preciso estudar isso? Então, por que eu preciso estudar soluções na minha vida? Porque elas estão em contato comigo o dia todo e todo dia, beleza? Muito bem, professor, um aspecto muito importante a conhecer uma solução é a proporção entre a quantidade da substância dissolvida, que a gente chama de soluto, e a quantidade da que está dissolvendo, que a gente chama de solvente. Ah, professor, então a solução ela é dividida em duas partes. Digamos assim, nós temos uma solução, está aqui um frasco. Aqui nós colocamos o que, professor? Soluto, beleza. E nós colocamos aqui também quem, professor? O solvente. Tá, de uma maneira bem fácil e rápida, eu estou colocando água e sal. Tá. Então, se você coloca 1 litro de água e, sei lá, 2 colheres, né? 2 colheres de sal. Então, a água é o meu solvente, professor? É o meu solvente. E o sal é o meu soluto, professor? É o meu soluto. Na química, a gente também usa números, códigos, para identificar quem é soluto e quem é solvente. Se em algum momento você tiver alguma dúvida, basta você ligar seu microfone e dizer, professor, estou com uma dúvida. Se estiver indo muito rápido, professor, desacelera um pouquinho. Fique à vontade, a gente está aqui para servir, tá bom? Todavia, eu estou trabalhando aqui com 1 litro de água, 2 colheres de sal. Sal é soluto, água é solvente. Mas, se eu coloco aqui, por exemplo, sei lá, 2 gotas de água, e aqui eu coloco 1 quilo de sal. Igual, professor, e agora? O sal virou solvente. E a água passou a ser soluto, professor? Então, essa relação soluto-solvente, ela tem a ver com o que, professor? Ela tem a ver com... Opa, parece que não está saindo aí o que eu estava mostrando, cara. Os slides não estão mudando.
É, rapaz, então eu coloquei... Não tá aparecendo o seu slide. Ah, muito bem, ainda bem que vocês avisaram e eu olhei agora aqui, rapaz. Agora, tá aparecendo aí, né? Agora tá, só não tá em tela cheia. Tá, vou colocar em tela cheia agora. Aí. Se eu fizer assim, aparece ou não? Mudou, certinho. Show. Então a gente conversou por aqui mostrando a importância do soro fisiológico, mostrando a importância das soluções que elas estão envolvidas em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, o dia todo e todos os dias. Então, por isso é importante nós estudarmos as soluções. Beleza? Nesse slide aqui, eu estou mostrando um recipiente onde eu tenho soluto, onde eu tenho solvente, tá? É importante que eu saiba quem é soluto, quem é solvente, e para isso eu preciso saber das quantidades de cada um. Então, se eu coloco tipo 1 litro de água, que é muito, para 2 colheres de sal, então eu tenho que minha água é o solvente e o sal é o meu soluto. Todavia, se eu coloco umas 2 gotinhas, sei lá, uma colher de água e 1 quilo de sal, agora o meu sal se torna o solvente e a água me torna o soluto. Entenderam isso aí, sim ou não? Beleza? Ou seja, eu preciso saber da quantidade de soluto e de solvente para... Ou não é nem de soluto e de solvente, eu preciso saber da quantidade de cada um do que estão sendo misturado para que então eu possa discernir quem é soluto e quem é solvente. Ok? De uma maneira geral, a água ela é chamada de solvente universal. Então, de uma maneira geral, a água pode ser considerada um solvente universal. Dissolve quase tudo, digamos assim. Ok? Outra coisa, sabe quando você foi preparar o café e sua avó disse assim, minha filha, o café tá fraco. Ou então, minha filha, o café tá muito forte. Ah, ou então você foi comprar aquele velho suco de caju, jandaia, tem um passarinzinho lá e ele vem concentrado. Aí você colocava lá 2, 3 dedinhos de polpa, né, dessa polpa concentrada num copo de água, completava com água, mexia, botava ali 1 ou 2 colherzinhas de açúcar, pronto, o suco tá bom, vou tomar ali com o meu biscoito. Né? Vocês se lembram disso aí? Café forte, café fraco, suco concentrado. Hoje já se vendem, por exemplo, produtos de limpeza concentrado, amaciante, sabão em pó, sabão líquido, né? Então, o que a gente pode falar a respeito disso? Nós também podemos classificar a solução, né? Tanto em misturas homogêneas como heterogêneas, a gente já vai falar nelas, como também soluções diluídas, que seria a fraca, solução saturada, que seria aquela no ponto, tá no gosto que você costuma tomar, então tá legal, a gente vai falar disso também. E tá forte, tá muito concentrado, então tá super saturado, então tá um saturado com corpo de fundo, a gente também vai abordar isso, beleza? Vindo aqui a gente vai falar sobre as dispersões, né? O que é uma dispersão, professor? Olha, aqui você precisa ligar o microfone, porque aqui onde eu estou, eu não estou vendo ninguém, não estou vendo chat, não estou vendo nada, tá bom? Então, o que é uma dispersão? São sistemas nos quais uma substância está disseminada sob a forma de pequenas partículas em uma segunda substância. E isso pode gerar uma mistura homogênea ou heterogênea. Ah, então isso tem a ver com o tamanho da partícula. Tem a ver com o tamanho da partícula. Ah, professor, água e sal. Olha só, misturei água e sal. Isso aqui deu uma mistura homogênea, professor. Legal. Mas água e areia não deu, professor. Deu uma mistura heterogênea. Ah, então heterogênea eu vejo as duas coisas que eu misturei. Isso. A homogênea não vejo. Isso. E nem com microscópio eu consigo ver. Nem com microscópio consegue ver. Ok? Por quê? Porque o tamanho da partícula, ó, soluções verdadeiras. O tamanho da partícula é de 0 a 1 nanômetro. Isso é muito pequeno. Ó, 1 nanômetro é o quê? 10 a menos 9 metros. É como se fosse 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metros. Esse é o tamanho da tua partícula. Entendeu?
Então, olha, por exemplo, o teu dedo. A pontinha do teu dedo, vamos supor que a pontinha do teu dedo, sei lá, dá 3 centímetros. 3 centímetros seria o quê? 0,03 metros. Pronto. 3 centímetros, professor. Isso, 0,03 metros. Então, a pontinha do teu dedo é 0,03. Mas olha a distância. Olha o tamanho disso aqui. É bem pequeno. Então, quando o tamanho da partícula está desse tamanho, então nós temos uma solução verdadeira. Soluções verdadeiras têm o tamanho médio de partículas dispersas. Que partículas dispersas seria essa, professor? O soluto. Ah, legal. Então, o soluto está nesse tamanho aí. Isso. E aí, nesse caso, eu tenho uma solução verdadeira. Sim, que a gente chama de misturas homogêneas. Ah, professor, legal. E quando você entra em soluções coloidais ou suspensões, isso aqui, você está falando de quê? De misturas heterogêneas. Legal, professor. Olha uma pergunta. Um shampoo, por exemplo, leite, sangue, é uma solução ou é uma mistura heterogênea? É uma mistura homogênea ou heterogênea? O que vocês acham? Heterogênea, né? Apesar de... Uma mistura heterogênea. Isso, apesar de a olho nu a gente não ver o tamanho, a diferença, né? As hemácias, os glóbulos brancos e tal, né? A gente consegue verificar através do microscópio. As partículas estão maiores do que 1 nanômetro, então elas estão aqui, ó, nesse tamanho. Então, por exemplo, o sangue, o leite são soluções coloidais, são coloides, beleza? Já as suspensões aqui, pessoal, essas suspensões que a gente pode chamar também de suspensão grosseiras, né, ou dispersões grosseiras, é a mistura heterogênea a olho nu. A fumaça do ar, né? Água e areia. Ah, então a gente pode chamar de suspensões ou dispersões grosseiras. Exatamente. Ok? Então, classificaçãozinha de boa. Aqui você tem alguns exemplos, por exemplo, o ar, né? Sistemas dispersos. Você tem aqui o vapor de água, olha a neblina, né? No tamanho coloidal, olha a fumaça já de forma grosseira, entendeu? Então você tem aí algumas coisas que estão atreladas ao nosso cotidiano, digamos assim. Nessa tabela você tem aqui, né, os exemplos. Você tem soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões. Você tem as características de cada uma delas. Seria uma forma de resumo. Então é bacana, professor, dá uma olhadinha nisso aí. É bacana, ok? Indo aqui para frente, nós temos essa informação, é muito legal. Soluções, as soluções verdadeiras, né? Ok? São misturas homogêneas de 2 ou mais substâncias. Então, água e açúcar, água e sal. Olha só, por exemplo, uma liga metálica. Às vezes, um chá dá uma mistura homogênea, né? O ar, mistura de gases. Então, são exemplos de soluções. E quando a gente vê a solução, quando a gente avalia a solução, a gente precisa pensar na relação entre soluto e solvente, que é o que vai nos levar a conhecer as concentrações, ok? Mas antes disso, é importante também que a gente saiba o seguinte, esse termo de solvatação e coeficiente de solubilidade. Vamos já falar sobre o coeficiente de solubilidade. A solvatação nada mais é que a água provocando a quebra ou dissolução de um determinado sal. Você tem, por exemplo, aqui, ó, NaCl. Então, pensa aqui comigo. NaCl. É um composto iônico, professor? Sim. O sódio é metal, ele tende a perder elétrons, tá? Então, ele consegue ficar com a carga positiva. Isso. O cloro vira cloreto e a carga é negativa. Beleza. A água, professor, quando eu olho para a água, eu sei que os hidrogênios são menos eletronegativos, professor. Isso. E, portanto, os hidrogênios ficam positivos.
Exato. E o oxigênio fica negativo. Ele ganha parcialmente o elétron de um e o elétron de outro. Então, quando ele ganha 2 elétrons, elétron negativo, então vai ficar 2 cargas a mais negativas. Por isso que fica com o NOx -2. Ah, professor, então, ó, esse cara é negativo e esse cara é positivo, então os oxigêniozinhos vão chegar aqui tudo pertinho dele, ó. Exatamente. E aí, nessa jogada, eles vão ajudar o quê? A separar o íon sódio do íon cloreto. E aqui já são os hidrogêniozinhos que já ficam próximos ao cloreto. Entenderam essa jogada? Isso aqui é importante porque às vezes vem um desenho desse para você saber se está certo, se não está. E aí você já precisa se ligar quanto a isso. Aqui, por exemplo, ele mostra isso claramente, ó. O sódio positivo e os oxigênios que são negativos se direcionando para o sódio, ok? Aqui você já vê exatamente os hidrogênios se direcionando ao cloro, já que os hidrogênios são positivos e o cloro é negativo, ok? Bacana? E com isso a água consegue separar os íons do determinado sal. E esse processo é chamado de solvatação. Ok? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, né? Boa. Eu não sei se vocês já ouviram, mas devem já ter visto, né? Quando a gente fala de substância polar, substância apolar, ligação apolar. Aqui em soluções, é importante que você tenha esse conceito em sua mente. Por quê? Porque a regra de solubilidade diz o quê? Substância polar tende a dissolver substância polar. Substância apolar tende a dissolver substância apolar. Por exemplo, professor, água. Água se mistura com álcool? Se mistura porque o álcool é polar e a água é apolar. Ah, mas depende. Como assim, professor? Do tamanho da cadeia do álcool. Ah, professor, então se você tem um álcool desse tamanho aqui, ele é diferente de um álcool desse tamanho aqui, que é diferente de um álcool desse tamanho aqui. Essa cadeia aqui, ó, ela é apolar. Então, se ela vai aumentando, esse álcool vai ficando mais difícil de se solubilizar na água. Ah, então daqui vem a ideia do coeficiente de solubilidade. Ele que me diz, por exemplo, quantos gramas de uma substância consegue se dissolver em 100 gramas de água em uma determinada temperatura. Exatamente, a gente vai já tocar nele. Mas aqui é importante lembrar, polar se junta com polar, apolar se junta com apolar. Aqui a gente vai ver algumas questõezinhas, já já eu mostro aí para vocês. Pronto, coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade é a quantidade necessária de uma substância, em geral em gramas, para saturar uma quantidade padrão, em geral 100 gramas, ou 1000 gramas, ou 1 litro de solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão. Como que eu entendo isso, professor? Pensa aqui comigo. Aqui nós temos alguns exemplos. Cloreto de sódio. O coeficiente de solubilidade dele é o quê? 357 gramas do sal em 1 litro de água. Ah, professor, então vamos lá. A densidade da água é igual a 1 grama por ml. Tá bom, então, se eu tenho 1 litro, então, ó, 1 grama, 1 ml. 1 litro é igual a 1000 ml. Tá, então 1000 ml vai gerar quantos gramas? 1 ml gera 1, 1000 vai gerar 1000. Ah, professor, então 1 litro de água eu posso dizer que é a mesma coisa que 1000 gramas de água? Exatamente.
Então, esse negócio bem aqui está dizendo, né? Se eu colocar assim, ó, coeficiente de solubilidade do NaCl é igual a 357 gramas por litro. Ou seja, e nessas condições aqui, ó, temperatura de 0 graus Celsius. Então, posso dizer que eu consigo dissolver 357 gramas de NaCl em 1000 gramas de água. Ah, eu tenho que ter esse entendimento? Exatamente. Logo, se eu pedir assim, olha, em 100 gramas de água, vai dar para dissolver quanto? X. Ora, se 100 é 10% de 1000, então X é 10% de 257. Ah, professor, então X é igual a 35,7 gramas de NaCl. Exatamente. Então é importante que você tenha esse conhecimento para você não se perder numa hora que uma questãozinha te exigir essas continhas, tá bom? Professor, então com a ideia do coeficiente de solubilidade, agora eu posso ter aquela completude da ideia da solução diluída ou fraca, da saturada e da supersaturada, sei lá, saturada com corpo de fundo? Sim. Como? Veja bem, se é possível em 1 litro dissolver 357 gramas de NaCl, se eu colocar 10 gramas, está bem distante dos 357, sim ou não? Então vai ficar bem fraquinho. Então, quando você coloca valores abaixo do coeficiente de solubilidade, sei lá, vou botar aqui 50 gramas de NaCl, então eu teria uma solução o quê? Diluída. Ah, professor, legal. E se eu colocar, sei lá, 357 em cima, professor? Saturada. Ah, então tá aqui o ponto de saturação. Isso, solução estável. Solução não saturada também estável. E se eu colocar, sei lá, 359 gramas, professor? Vai dissolver 357 e vai sobrar o quê? 2 gramas. E essas 2 gramas vão para onde, professor? Aqui para o fundo. Ah, então vai ser saturada com corpo de fundo. Exatamente, saturada com corpo de fundo. Ok. Professor, e o que seria a supersaturada? A supersaturada é quando você agora aquece esse cara. Tá aqui a pirâmidezinha do fogo. Você aqueceu. E aí o que aconteceu? Os 2 gramas sumiram. Sumiram. Então vamos supor que aqui você estava a 0 graus Celsius. E aqui você veio, sei lá, para 80 graus Celsius. Sumiu. E aí você vem agora resfriando bem lentamente. Então você vem aqui, ó, no processo de resfriamento. Bem lentamente, até chegar em 0 graus Celsius novamente. E cadê as 2 gramas? Sumiu. Tá dissolvido, professor. Tá, mas quando era antes a 0 graus Celsius não tava. E agora tá? Tá. Então isso aqui eu posso chamar de super saturada. Opa. Uma coisa aqui. Super saturada. É isso, professor? Exatamente. Ok? Estão enxergando aí? Tá tudo certinho? Sim. Beleza. Agora tem um detalhe. A supersaturada ela é muito instável. Opa! Como assim, professor? Ela tem uma quantidade a mais de massa dissolvida. Então, se você tocar no vidro, bater no vidro, se você perturbar o sistema, o que vai acontecer? As 2 gramas vão voltar a aparecer. Ok? Beleza? Isso é ser supersaturado. Tá bom? Bem, aqui nós temos um gráfico, nós temos uma tabela que mostra o que? Esse coeficiente de solubilidade. Se você observar aqui, ó, você tem no eixo X, temperatura, e no eixo Y, você tem o coeficiente de solubilidade. Gramas de KNO3 por 100 gramas de água. Então aqui nós temos nitrato de
potássio. O que a gente observa? Com o aumento da temperatura, ó, a temperatura está aumentando, o que está acontecendo com o coeficiente de solubilidade? Ele está aumentando. Entendeu? Então, aqui a gente pode falar de uma dissolução endotérmica. O que é uma dissolução endotérmica, professor? É uma solução que gosta de calor. Então, quanto mais calor eu colocar, mais sal vai se dissolver naquela mesma quantidade de água. Exatamente. Só para vocês terem ideia aqui, ó, a 40 graus Celsius, dá para dissolver um pouquinho mais de 60 gramas. Sim ou não? 40 graus Celsius. Quando a gente dobra a temperatura, vai para 80, olha só quanto que dá para dissolver, galera. Praticamente aí 170 gramas. De 60 para 170 gramas aumentou bastante, sim ou não? Então, isso que quer dizer o quê? Que com o aumento da temperatura, você conseguiu dissolver mais gramas pelas 100 gramas de água. Aqui em 40 graus Celsius, só dá para dissolver 60 gramas do nitrato de potássio em 100 gramas de água. Só dá 60, professor. Só se eu botar 70, vai cair 10. Vai cair 10. Vai para o fundo do frasco 10 gramas. Ok? Todavia, quando eu dobro a temperatura para 80, ao invés de dissolver 60, agora eu posso dissolver 170 aproximadamente. Então dissolve muito mais, professor, muito mais. Isso você também vê aqui no gráfico, ó, na tabela. Ó. A 0 dissolve 13, a 10, 20, a 80, 169, olha, praticamente 170 que a gente vinha falando, tá vendo? A 40, ó, 63,9. Olha, de 40 para 80, mais do que dobrou, pessoal. A temperatura que dobrou aqui, mais que dobrou. Tá vendo? Então, você tem uma dissolução que endotérmica. O calor facilitou. Todo mundo é assim? Não. Tem umas que são exotérmicas. Que ao invés de você aquecer, você tem que resfriar. Professor, onde é que está isso? Está aqui, ó. Tá vendo esse gráfico? Olha a temperatura aumentando. E olha aqui o coeficiente de solubilidade. Olha o sulfato de sério. Aumento da temperatura, ele está ficando o quê? Menos solúvel. Olha os gases, O2 e nitrogênio. Aumentando a temperatura, ele vai ficando o quê? Menos solúvel. Professor, agora que eu entendi, quando eu tenho um problema ambiental de aquecimento do Sol, aquecimento, sei lá, da troposfera aqui, da nossa atmosfera, por conta do efeito estufa, aqueceu, vai ter mais CO2 entrando na água, vai aquecer mais as águas e, consequentemente, oxigênio vai embora. Então, a vida aquática ali, que depende de oxigênio, vai ter que migrar para outro lugar. Então, por conta disso, né, professor? Porque o gás é menos solúvel em águas quentes. Exatamente. Então, é melhor ter água fria. Professor, por isso que toda vez quando eu vou tomar banho de praia, normalmente a água está friinha. E às vezes, olha, é meio-dia, o solzão batendo e a água está fria. É porque a água precisa ser fria mesmo, né? Precisa ser fria, porque se a água esquentar demais, aí você vai ter um problema. O oxigênio vai embora. E os peixes vão bater as botas, então eles vão para outro lugar. Entendeu? Enquanto você tem alguém que a solubilidade diminui, outros aumenta e outros aumentam demais. Que é o caso desse. Então, por exemplo, se eu perguntasse para você, em 60 graus Celsius, quem é o mais solúvel de todos? É o nitrato de potássio. Porque você vai subir uma retinha aqui, ó. Nitrato de potássio está para cá. Ele é o mais solúvel de todos. Professor, e a 20 graus Celsius, quem é o mais solúvel, professor? Você sobe aqui a reta, ó. Quem é o mais solúvel? É o cromato
de potássio. Ah, bacana. Então esse gráficozinho me mostra quem é mais solúvel numa faixa de temperatura, quem aumenta, quem diminui a solubilidade. Exatamente. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sim ou não? Não. Show de bola. A respeito da solubilidade dos gases, é importante você conhecer essa lei. Pode falar. A lei de Henry. A lei de Henry mostra uma relação entre a solubilidade e aqui o efeito da pressão. Então você tem solubilidade e pressão. E você observa que são grandezas diretamente proporcionais. Então, se aumenta a pressão, o que vai acontecer com a solubilidade? Aumenta. Ah, professor, então é por isso que a garrafa de refrigerante, quando coloca o CO2, tem que tampar. E fica pressionado. Isso. E quando eu mexo a garrafa do champanhe, quando eu tiro a tampa, faz pau! E o negócio sai. Por conta de quê? Ora, se você estava sob pressão, tinha mais gás solubilizado. Quando você tira a tampinha, a pressão interna, que era maior, fica igual à pressão externa, que é maior do que a anterior. Aí o gás que estava lá vai embora. Por isso que quando você abre a garrafinha do refrigerante, faz assim, ó. Por quê? O gás foi embora. E você não consegue tomar um refrigerante quente, porque parece não ter gosto, não tem gás. Beleza? Bacana? Show de bola. Olha essa questãozinha aqui, ó. Entre as figuras abaixo, identifique a que melhor representa a distribuição das partículas de soluto e de solvente numa solução aquosa diluída de cloreto de sódio. Qual dessas aqui você acha que está correta? É o cloreto de sódio sendo dissolvido pela água. E aí? Qual aqui você acha que está correta? O slide não passou. Não passou o slide? Pra mim passou. Pra mim também. Pronto. Então, para um passou. A letra correta é a letra C. Pronto. Deixa eu só ver aqui se passou. Passou. Aqui para mim também passou. Show de bola. Resposta letra C de cachorro quente. Sim ou não? C, letra C. Tá correto, porque ó, o sódio está de frente para os oxigênios, ó. Do jeito que a gente viu. E o cloreto está de frente para os hidrogênios, que são positivos. Então, de fato, letra C. Essas bolinhas brancas seriam hidrogênio? Exatamente. Ele até mostra aqui, ó. Esse daqui é o sódio, esse aqui é o cloro, isso aqui seria a água. São dois hidrogênios, então só pode ser as bolinhas claras, os hidrogênios. Beleza? Beleza. Show. Olha essa outra questão. Escolha a substância preferível para limpar um tecido sujo de graxa. Você quer limpar um tecido sujo de graxa. Você vai limpar com o quê? Gasolina. Por que gasolina? Por causa que gasolina é apolar e graxa também é apolar. Perfeito, meu brother. Então você tem a gasolina apolar, a graxa é apolar, o vinagre é polar, o etanol é polar e a água é polar. Então só pode ser letra A, de apolar. Beleza? Sim. Show de bola. Essa outra aqui, se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal, ó, dissolvermos totalmente uma quantidade de sal em um solvente e por qualquer perturbação uma parte do sal se depositar, qual a solução que teremos no final? Letra A. Letra B. Supersaturada com corpo de fundo. Olha, olha, olha. Letra A. Letra A. Letra A, letra A. Se não tivesse dissolvido nada, você não tem como ter uma supersaturada com corpo de fundo. A não ser que você coloque demais, vamos supor,
Pode ter, pode ter. Você, vamos supor que você tem aqui, ó. Isso aqui consegue dissolver 40 gramas. Pessoal, a supersaturada sem corpo de fundo, você tem que colocar tipo 41, 42, entendeu? Não adianta querer colocar 50. Não, você coloca pouca coisa, entendeu? E do jeito que estava aqui, ó, dissolveu totalmente tudo. Então estava tudo dissolvido, tinha nada. Todavia houve uma pequena perturbação. Então quando perturbou o sistema, o que aconteceu? Caiu aqui. Então você volta a ter uma saturada com corpo de fundo. Beleza? Resposta letra A. Tá bom? Pelo comando. Fica claro isso. Agora, se já tivesse alguma coisa que não tivesse sido dissolvido e com a perturbação desceu mais, aí poderia ser uma supersaturada com corpo de fundo. Entendeu? Beleza? Show de bola. Aqui tem mais essas duas questõezinhas que depois eu mando para vocês os slides, vocês tentam responder. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar, estarei lá no grupo. Beleza? Então, além daquela questãozinha que vai lá para o Classroom, né, o Google Class, que vocês precisam resolver, tem essas outras duas aí de brinde aí para vocês se divertirem. Tá bom? Tá bom. Aqui. Oi? Tá bom. Para resolver. Sim, você vai resolver essas duas aqui, ó, de brinde, né, para você se divertir. E tem mais uma lá no Classroom, ok? Tá bom, eu vou. Show de bola. Aí a gente vai precisar falar agora sobre concentração, pessoal. Concentração. Eu até abro aqui um parênteses e digo para vocês, é importante que vocês entrem de fato 7h15, porque 10 minutinhos faz uma diferença, viu? Então tenta entrar 7h15 para o professor já dar o start 7h15, tá bom? Aqui a gente vai falar sobre concentração, que mostra exatamente a relação entre soluto e solvente, tá bom? Professor, como é que eu calculo a concentração comum? Muito simples, tá aqui, ó, a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E a massa do soluto precisa estar em gramas e o volume em litros. Ah, professor, entendi. Então, concentração comum é a massa do soluto. Então, quando eu falar de soluto, lembre de 1. Quando eu falar de solvente, lembre de 2. Quando eu falar de solução, não tem número. Não tem número. Não tem número. Ok? E outra, a massa da solução, ela é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. Tipo, a massa da solução é a massa que contém a massa da água e a massa do sal que foi dissolvido na água. Entenderam isso aí, sim ou não? Sim. Show de bola. Então aqui, ó, é o volume da solução, não tem número de nada. E ele tem que ser o quê? Em litros. Tá bom? Aqui depois você vai poder olhar, aqui mostra o exemplozinho, né? Ó, 20 gramas em 1 litro. Então 20 dividido por 1 vai dar 20 gramas por litro. Aqui são 60 gramas em 3 litros. Então 60 dividido por 3 vai dar 20 gramas por litro, entendeu? Então tá aqui as unidadezinhas de concentração. Aqui você vê claramente uma diferença entre concentração comum e densidade. A concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume. A densidade é a massa sem número, então é a massa da solução dividido por quem? Pelo volume. Então é importante você saber disso. E outra, a concentração comum é grama por litro. A densidade é grama por mililitros. Lembrando que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Então pode aparecer grama por centímetro cúbico. Isso para quem, professor? Para a densidade. Beleza?
Professor, mas apareceu assim, ó, 0,2 gramas por litro. Isso aqui é a concentração comum? Sim, grama por litro. Mas, professor, apareceu 0,2 miligrama por litro. Concentração comum, eu tenho que ajustar. Quem é o mili? É 10 a menos 3. Então, 0,2 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Que no final eu posso escrever 2 vezes 10 a menos 4 gramas por litro. É isso, professor? Perfeito. Lembre-se, concentração comum é grama por litro. Ponto final. Ok? Aqui tem um exemplozinho, ó, mostrando, ó, calcule a concentração em grama por litro de uma solução de nitrato de potássio contendo, sabendo que ela tem 60 gramas do sal em 300 centímetros cúbicos. Pô, não é grama por litro? Aqui está em grama, tá? Aqui está em centímetros cúbicos, então tem que transformar para litro. 300 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,3 litros, né? Porque um litro tem 1000 centímetros cúbicos. Então, se eu tiver 300 centímetros cúbicos, quiser transformar para litro, vai fazer isso. Então, x é igual a 300 dividido por 1000, que vai dar 0,3. Ah, professor, então toda vez que eu tiver centímetro cúbico, basta dividir por 1000. Exatamente. Então, vai dar 0,3 litros. Isso, então é só pegar 60 e dividir por 0,3. Então, 60 dividido por 0,3 vai dar quanto? 200 centímetros cúbicos. Beleza. Entenderam isso aí? Sim. Show. Professor, e essa questãozinha de baixo? Ele quer a concentração em grama por litro de 4 gramas, 50 ml, 50 centímetros cúbicos. Pode dividir os 50 centímetros cúbicos? Daria quanto? 0,050 litros. Concorda? 50 dividido por 1000 vai dar isso aqui. E aqui eu tenho 4 gramas. Pronto, professor, então é 4 dividido por 0,05? Exato. Como é que eu faço essa conta? Boto um vírgula em cima, boto 2 casas decimais. Pronto, aí tem 2 casas decimais em cima, 2 casas decimais embaixo. Pronto, corta a vírgula. Ah, professor, ficou show então, ó, 40 dividido por 5. Tá, 40 dividido por 5, 400, né, por 5. 40 dividido por 5 dá 8. 8 com mais vezes 10, 80. Pronto, alternativa letra E. É isso? Exatamente. Que tal? Tranquilo, né? Sim. Show de bola. Professor, título ou fração em massa? Tranquilo demais. O que eu preciso saber? O título é a massa do soluto pela massa da solução. A massa da solução é soluto mais M2 também. Ah, e qual é a unidade do título? Não tem unidade. Ah, então não tem unidade. Não tem unidade. É admissional. Ok? Tá, professor. E se ele falar assim, sei lá, uma solução de 80% em massa. Em massa, sei lá. Isso aqui é o que, professor? É a porcentagem, que é igual a 100 vezes o título. Ah, então o título é igual a porcentagem dividido por 100, professor? Isso, então seria 80 dividido por 100, professor? Isso, então seria 0,8 o título? Exatamente. Então eu preciso lembrar que então o título de vez em quando pode vir como porcentagem. Aí eu transformo para o título, dividindo por 100. Perfeitamente. Ok? E olha, se você observar direitinho, o M1 bem aqui, esse M1, ele não é lá da concentração comum sobre volume, sim ou não? Não é? Legal, professor. Então o M1 aqui, ó, é a mesma coisa que concentração comum vezes o volume. Exato. Então bem aqui nesse M1, título, eu posso colocar a concentração vezes o volume dividido por M. Pode. Olha que legal, professor. Existe então uma relação. Opa, deixa eu só ver aqui. Ok. Pronto. Beleza. Voltou aqui. Então existe uma relação, professor, entre a concentração comum e o título. Existe. E esse M bem aqui? O M não é a mesma coisa que a densidade vezes o volume?
Olha, professor, é mesmo. Então, no lugar desse M, eu posso botar a densidade vezes o volume. Então, o título fica igual a concentração vezes volume, densidade vezes o volume. Isso. Olha, professor, vai cancelar os volumes. Vai. Olha a concentração, professor. É o título vezes a densidade. É. Então, eu posso substituir a concentração pelo título e a densidade. Professor, então, se eu souber o título e a densidade, eu já posso calcular a concentração? Sim, a concentração comum. Bacana? Essas relações você deve saber também para não se perder, ok? E aqui ele mostra exatamente isso, ó. Concentração é igual a densidade vezes o título. Legal? Bem mostrados aqui, ó, bem explicadinho. Aqui nós temos uma questãozinha. Essa questãozinha eu vou deixar para você também se divertir. Qualquer coisa é só me chamar. E a gente vai ver aqui essa concentração que é a mais importante de todas, que é a concentração em mols por litro, que antigamente era chamada também de molaridade. Como é que calcula ela, professor? Muito simples. Olha aqui, ó. Concentração molar é igual a N1 sobre V. Ó. E quem é N1, professor? Número de mols. E é o 1, é o soluto. Ah, então é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Ah, professor, então apareceu uma coisa nova aqui. E esse cara, exatamente. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Essa massa molar vem da onde, professor? Da tabela periódica. Ah, ok. Então eu posso substituir esse N1, que é M1 sobre esse Mzão 1, nessa fórmula. E vai chegar nessa bem daqui. Exatamente. Bacana? Ah, professor, ainda tem outra coisa. Esse M1, eu vi que é a concentração vezes o volume. Concentração vezes o volume dividido por esse M1 grandão vezes o volume. Vai cancelar o volume, professor. Concentração comum dividido pela massa molar. Exato. Professor, e a concentração comum a gente viu que é o título vezes a densidade, então dividido pela massa molar. Então eu posso calcular a concentração molar por essa fórmula e por essa e por essa. Exatamente. Legal, né? Isso é imprescindível para você que fará as Olimpíadas, para você que vai fazer qualquer tipo de vestibular certame que caia química. Ok? Alguma dúvida? De boa. De boa. Então, bora fazer essa questãozinha aqui para fechar nossa aula aqui, ó. Olha só. Soro fisiológico contém 0,9 grama de cloreto de sódio. A massa molar dele, lá da tabela periódica, que é a massa do cloro, que é 35,5, e o do sódio, que é 23, por isso que somado deu 58,5, em 100 ml. Qual é a concentração do soro fisiológico expressa em mol por litro? Professor, como é que a gente faz esse negócio? É só usar a formulazinha. Ele deu a massa, não deu? Aí você já escreve assim, ó, ele deu M1. Me deu a massa molar, professor, então me deu esse Mzão grandão. E o volume, professor, só que ele me deu em ml. Então isso aqui vai dar 0,1 litros? Isso. Você tem o M1, tem o Mzão 1 e tem o volume. É só colocar na fórmula, cara, e achar a concentração molar. Ah, professor, olha aí. Então é M1 sobre esse Mzão 1 vezes o volume. Isso. Aí o M1 é 0,9 gramas. Então 0,9. Show. E aqui esse Mzão aqui é o 58,5. Isso. Multiplicado por quanto, professor? Por 0,1. Legal. Então isso está ficando assim, professor. 0,9 dividido 0,1 vezes isso aqui vai dar 5,85. Ah, professor, aqui tem duas casas decimais, lá não tem, então vou botar mais uma. Pronto. Então tá ficando quanto, professor? Tá ficando 90 dividido por 585. Não vai rolar, né, professor? Então vai ficar 0, alguma coisa. Exato. Então vai ficar 90 dividido por 585, não vai, 0, vai dar 900. 900 dividido para isso vai dar quanto? Vai dar 1, né? Porque 1 vezes isso aqui vai dar 585. Aí 900 menos 585 vai dar quanto? 315, né?
315. Professor, olha que bacana, professor. 01 alguma coisa. 01, 01, 001, errado. 009, errado. 09, errado. Então, ou é essa ou é essa, professor. Isso. Aí agora, 315, não dá. Baixa o zero. 3.000 e pouco dividido para isso aqui vai dar quanto? Será que dá um 5? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 8, 40. 40 mais 2, 42, vai 4. 5 vezes 5, 25, com mais 4, 29. Égua, professor, ficou bacana, aqui ficou 5, aqui ficou 4, deu 2. E aqui vai ficar 1, não vai dar para 9, então vai puxar mais um, vai dar 11, vai dar 1, 2. E aqui vai dar 0. Ó, professor, 15. Então só pode ser resposta letra D, de doce de leite. Perfeito? Sim. Show de bola. Então, o tempo se esgotou, mas nós já falamos do principal que precisava para a aula de hoje. No slide tem mais fração molar. Dê uma olhadinha nisso aqui, qualquer dúvida é só me procurar, tá? Concentração molar ou molalidade também é importante quando se estuda propriedades coligativas, tá bom? E parte por milhão, esse aqui você tem obrigação também de saber, ok? Isso aqui, por exemplo, Enem e vestibulares gostam disso aqui, tá bom? Beleza? E finish. Obrigado pela atenção. Aula 5 finalizada, às 8 horas e 16, 17 minutos. Show? Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Isso aqui vai ficar, a aulazinha vai ficar gravada, depois disponibilizada lá para vocês. Poderão se divertir à vontade, tá bom? E detalhe, se você ainda não sabe, você pode também entrar lá no YouTube e procurar Professor Alencar. É o meu canal. Inscreva-se, dá essa moralzinha lá para nós, tá bom? Valeu!